Olá e sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que tem intrigado a humanidade durante séculos: a reencarnação. Mas atenção, vamos fazer isto de uma forma um bocado diferente. Em vez de olharmos para isto como, sei lá, uma questão de fé, vamos abordá-la quase como uma hipótese, uma ideia para ser investigada a fundo. E olhem, a fonte que serve de base para esta nossa conversa lança-nos um desafio logo à partida. Por que deveria o passado ser o senhor da vida se cada nova vida é esperança de renovação? É esta pergunta, no fundo, que vai ser a nossa bússola nesta exploração. Ok, então para tentarmos encontrar uma resposta, o nosso percurso vai ter 5 paragens. Começamos por definir a hipótese, depois fazemos uma distinção que é fundamental, seguimos as pistas das investigações, abordamos a grande questão do esquecimento e, por fim, exploramos o que é que isto tudo pode significar. Pronto, vamos a isso. Antes de mais nada, é fundamental pôr os pontos nos is. Temos que ter a certeza que estamos todos a falar da mesma coisa, certo? Porque aqui a terminologia é mesmo crucial para não haver confusões. Então, para sermos super precisos, a fonte usa um termo grego muito específico, palingênese, que significa nascer de novo. Isto, basicamente, refere-se única e exclusivamente ao regresso da mesma consciência, o mesmo eu, a um corpo biológico completamente novo. E tão importante como saber o que é saber o que não é, para desfazer já alguns mitos. Isto não é a metempsicose, sabem? Aquela ideia de uma alma humana voltar como um animal, que nesta perspectiva é vista como uma evolução, um passo atrás. E também não tem nada a ver com ressurreição, que seria a alma a voltar para o mesmo corpo físico. Ok, agora chegamos a uma distinção que é, para mim, o coração de toda esta ideia. É a diferença crucial entre aquilo que somos temporariamente e a consciência que supostamente continua. E a analogia que se usa francamente, é genial. Pensem assim: a personalidade é o papel que estamos a desempenhar. É temporária. É o nosso nome, os nossos gostos, a nossa cinética atual. É a personagem. Já a individualidade, bem, essa é o ator. É a parte que perdura. O chamado eu superior, se quisermos. É a soma de todas as lições aprendidas. O ator que continua, peça após peça, vida após vida. E aqui há uma ligação muito elegante que é proposta, uma ponte com a evolução de Darwin. A ideia é que existe uma evolução paralela. Enquanto a biologia vai construindo veículos, corpos, cada vez mais complexos e sofisticados, um condutor, uma consciência mais evoluído vai assumindo o volante. Claro que tudo isto nos leva àquela pergunta inevitável, não é? Ok, a teoria é interessante, mas e provas? Há alguma coisa palpável? E é aqui que a investigação se torna mesmo fascinante. Porque, em vez de pedir um salto de fé, a fonte vai buscar e compilar pesquisas de várias áreas para construir um argumento. A primeira linha de evidência, e talvez a mais conhecida, vem do trabalho absolutamente notável de um psiquiatra, o Dr. Ian Stevenson. O foco dele era muito específico. Crianças muito pequenas, ali entre os 2 e 3 anos, que do nada, de forma espontânea, começavam a relatar detalhes incrivelmente precisos sobre uma vida que diziam ter tido antes. E não estamos a falar de um ou dois casos isolados. A escala do trabalho dele é avassaladora. Ele investigou mais de 1.600 casos. Pensem bem neste número. E não era uma investigação superficial, era um verdadeiro trabalho de detetive. Ele viajava, tentava verificar as alegações das crianças e, em muitos casos, encontrava as famílias, os locais e até os registros de óbito que batiam certo com as histórias que os miúdos contavam. Passemos agora a uma segunda linha de prova, que ataca o problema de um ângulo completamente diferente. Vem do trabalho de uma psicóloga, Ellen Wambach, que usou a hipnose, mas com uma abordagem muito estatística, muito fria, para investigar estas supostas memórias. Em vez de andar à procura de dramas de reis e rainhas, a Wambach fazia perguntas muito terra a terra aos seus pacientes sobre a hipnose. Como eram as ferramentas, o que comiam, que tipo de roupa usavam. Mas a descoberta dela que deixou toda a gente de queixo caído foi esta. Quando analisou milhares de vidas recordadas, a distribuição por género era de 50,3% masculino e 49,7% feminino, uma divisão quase perfeita de 50-50. Estatisticamente isto é extraordinário. A terceira linha de evidência é, admito, talvez a mais polémica de todas, as memórias intrauterinas. A fonte apresenta casos de pacientes em terapia que de repente se lembram de conversas ou acontecimentos que ocorreram quando ainda estavam no útero da mãe. Detalhes que as mães mais tarde confirmavam, absolutamente chocadas. E o argumento aqui é forte. Se o cérebro do feto ainda não estava desenvolvido o suficiente para gravar estas memórias, então, de onde é que elas vêm? Terão de residir noutro sítio.
Bem, depois de ouvir tudo isto, é natural que surja aquela pergunta. A pergunta de 1 milhão de euros, não é? É a pergunta que qualquer pessoa com espírito crítico faria. E claro, a nossa análise tende a enfrentar de peito aberto. É simples. Se isto é verdade, por que é que não nos lembramos? Por que é que eu não me lembro de ter sido um cavaleiro medieval ou um agricultor no Antigo Egito? Esta falta de memória parece, à primeira vista, o maior buraco em toda esta teoria. Mas a resposta proposta é surpreendente. Diz que o esquecimento não é uma falha do sistema. Pelo contrário, é uma característica deliberada, é uma bênção. E por duas razões principais. Primeiro, é uma proteção psicológica. Imagine o peso esmagador de carregar os traumas, as culpas, os ódios de dezenas de vidas. Seria insuportável. E em segundo lugar, o esquecimento permite a reconciliação. Dá-nos a oportunidade de criar novos laços, laços de amor, com almas que numa vida passada podem ter sido nossas inimigas. Sem a bagagem do passado, começamos de uma folha em branco. Ok, já vimos a teoria, as provas e até a resposta para a grande pergunta. Agora vamos à parte final. Quais são as implicações disto tudo? O que é que isto mudaria na forma como olhamos para a psicologia, para a justiça e para a nossa própria identidade? A teoria diz que o esquecimento não é, na verdade, total. É mais um véu. As memórias factuais, nomes, datas, essas podem estar bloqueadas, mas as memórias de comportamento, as aptidões, essas vêm à superfície como ecos do passado. Isto poderia ser uma explicação para coisas como talentos inatos, a criança prodígio que toca piano sem nunca ter tido aulas, ou fobias irracionais, um medo terrível de água sem nunca ter tido um trauma nesta vida. Ou até, e isto é muito interessante, uma forte identificação de género que pode corresponder ao género da vida imediatamente anterior. E isto leva-nos a uma reinterpretação que é, no mínimo, radical, da famosa teoria de Carl Jung. Lembram-se? Jung disse que nós herdamos, geneticamente, uma espécie de inconsciente coletivo de todos os nossos antepassados. A proposta aqui é arrojada, e se o inconsciente não for coletivo, mas sim profundamente pessoal? E se for, na verdade, o arquivo das experiências da nossa própria alma, acumuladas ao longo de milénios de existência? Isto, claro, muda completamente as regras do jogo. A vida deixa de ser uma coisa que simplesmente nos acontece, uma sucessão de eventos aleatórios. Em vez disso, transforma-se num currículo escolar, um plano de estudos que em grande medida nós próprios ajudamos a desenhar. A ideia é que num estado entre vidas, nós planeamos os desafios-chave, a família onde vamos nascer, o ambiente, tudo como parte de um grande plano de aprendizagem para a nossa alma. Vejam bem como isto vira do avesso alguns dos nossos conceitos mais básicos. Peguemos na justiça. As desigualdades com que nascemos deixam de parecer uma lotaria cruel e aleatória e passam a ser vistas como pontos de partida necessários para o nosso plano de aprendizagem pessoal. Ou o fracasso deixa de ser um beco sem saída, um revés permanente nesta vida única e passa a ser apenas uma lição aprendida num capítulo de uma história muito, muito mais longa. E, finalmente, o propósito da vida. Deixa de ser simplesmente ter sucesso nesta vida para passar a ser evoluir a consciência ao longo de muitas vidas. E para terminar, em vez de um resumo, quero deixar um desafio, uma experiência mental. Esqueçam por um momento se acreditam ou não. Apenas imaginem. Como é que o nosso mundo mudaria se isto fosse um facto provado? Se soubéssemos com certeza absoluta que íamos todos regressar, como é que isso transformaria a ecologia, a justiça, a política, as nossas relações pessoais, saber que iríamos herdar um mundo que estamos a deixar para trás? Que cada ação teria uma consequência direta para nós, numa vida futura? A questão fica no ar para reflexão.